dizer, tem alguém que sabe abrir a cortina, tá vendo? Aproveitando para ler, tem uns livros aí muito bons, viu? Estou aproveitando para dar uma espiada. Você já estava lendo Boa noite um a todos. A Jaqueline é amiga minha. Nós vamos talvez falar intimidades aí que nem interessa a vocês. Mas são coisas pessoais nossas. Espero que você se contenha, né? Fizemos muito teatro juntos, somos testemunha de muita coisa, né, Jaqueline? A gente eu não sei se é para dizer felizmente ou infelizmente, entende? Mas fomos testemunhas de muita coisa e durante muito tempo, né? É verdade. Muito tempo atrás. Eu estava olhando ali o teu currículo, né? Porque a gente não olha currículo de amigo, né? Você nem vê, a vida vai passando, você não faz uma nota o currículo de amigo. Aí comecei a olhar quanta coisa que você fez. Jaqueline, eu era tão vaidoso, eu achava que você só tinha trabalhado comigo. Devo dizer que ele continua o mesmo, viu? De 40 anos para cá, ele continua o mesmo. A Jaqueline era a musa do teatro de vanguarda do Rio de Janeiro na década de 60. Você vê a cara das pessoas mudas diante dessa declaração. Meu Deus do céu. Mas olha, para te agradar, vou te dizer uma coisa. Eu sempre conto, assim, não. O mínimo possível que eu falo e que digo, falo a respeito de mim mesma, assim, mas eu sempre conto, uma coisa que eu conto a seu respeito, sempre eu digo assim que, não sei se foi uma boa coisa para o público em geral ou não, mas o fato é que eu fiquei no teatro por sua causa. Porque quando eu conheci você e você inventou a comunidade, inventou a construção, aquele espetáculo, foi um espetáculo que foi um acontecimento extraordinário na época, e em que o Amir até inventou um papel para mim, um personagem que não existia na peça original, que ele remontou toda, né, recortou, né, reeditou toda, assim. Mas nessa época eu ia deixar de fazer teatro, porque o que eu estava fazendo não gostava, eu só conseguia fazer papéis menores ou papéis que não me interessavam, num tipo de teatro que não me interessava, e eu estava decidida a parar, né? Eu já estava trabalhando na Embaixada da Argélia, como você sabe, fazia mil coisas assim, fazia, né, traduções, coisas, etc. Mas eu estava, principalmente, eu não queria mais ser atriz, porque eu não gostava do jeito que eu estava trabalhando. E foi realmente porque quando você inventou, né, a construção, inventou esse espetáculo e assim, e com esse papel para mim, o espetáculo foi assim à medida que foi sendo construído, ele foi realmente sendo um acontecimento, e aí eu disse, bom, então eu acho que eu vou tentar continuar sendo atriz, ver se eu consigo. E foi realmente aí, porque eu não ia mais fazer teatro, eu estava decidida a não fazer mais. Quando te conheci com Joel, né, assim, etc., que era Joel de Carvalho, um grande cenógrafo e figurinista, assim, eu falei, vou ver, isso aí deve ser interessante. Mas aí eu sempre digo assim que você é o responsável por eu estar aqui até hoje, entende? Nossa, Jaqueline, eu podia dizer que eu não tenho culpa nenhuma disso, mas eu fico tão orgulhoso de ser responsável por isso, menina. Tinha uma coisa que eu sempre, muitas vezes eu falei, às vezes assim, em entrevistas, que é verdade, assim. Para mim, eu tive o azar, porque para mim foi um azar, que no início dos anos 60, né, começou a grande furada furada no bom sentido da palavra, do teatro brasileiro, né, do teatro nacional. Começou o teatro de arena, né, com Guarnieri, Vianinha, tudo isso, e ficou na moda, entende assim, ficou na moda ser brasileiro, entende assim, de preferência nordestino, assim, muito
muitas vezes, né? Assim, todos vinham do Ceará, elas abriam umas histórias, tinha os restaurantes, tinha tudo isso. Aí, realmente, aí não tinha mais lugar para mim. Eu jamais poder... Quer dizer, eu fiquei deslocada, entende? Nesse momento tinha isso também. O biotipo seu, não é, o seu biotipo não era exatamente... Não adequado, a voz, a fala, né? Tudo assim. Então, eu realmente fiquei mal. Foi aí que eu fui parar na comunidade. Isso. E aí, dessa coisa, a construção era um espetáculo dessa onda, aquela Jaqueline fala. De repente, o Brasil irrompeu em cena. O Guarnieri botou um personagem brasileiro em cena, pobre, na cozinha de uma casa. Os personagens brasileiros que até entravam em cena, ou entravam através do Nelson Rodrigues, daqueles mistérios do Nelson Rodrigues, ou então eram as comédias de costume que se passavam tudo na sala de visita. Esse teatro aqui deve ter visto várias coisas. E aí a empregadinha negra, né? Assim que entrava. Sempre abria a cortina assim, como abriu aí. Abriu a cortina, Jaqueline sentada. Abria a cortina assim, tinha empregadinha com espanador negra, espanando os móveis, o telão pintado com o móvel pintado. E elas cantando uma musiquinha e daí adiante. De repente o Guarnieri bota o operário, a mãe dele, a mulher dele, e numa cozinha, não é nem numa sala, numa cozinha. E aquilo foi uma explosão. Mas fala do que você fez. Porque eu, na construção, que era uma peça passada era no Nordeste, era no Padre Cícero, aquela coisa toda, eu não falava português. Eu fazia uma... Ele inventou um personagem que era baseado numa famosa jornalista, uma correspondente de guerra, que era italiana, chamada Oriana Faratti, que era uma jornalista famosérrima, uma repórter que era famosérrima na época. E aí o meu personagem que a Miri inventou, que ele encaixou dentro da peça, era uma jornalista, né, estrangeira, que estava aí fazendo reportagem no meio dos romeiros, aquela gente toda, e eu falava às vezes em italiano, às vezes em francês, às vezes em inglês, falava todas as línguas, eu parecia uma maluca, cantava em várias línguas, era fantástica, era uma coisa fantástica. Maravilhoso, assim. Eu lembro disso direitinho, porque tinha essa questão. Sempre fomos muito amigos, adorava a Jaqueline e adoro. Eu cultuo as minhas amizades. Mesmo que eu fique sem vê-las por décadas, eu mantenho aquele afeto. Às vezes até esquisito, porque a pessoa do lado de lá não manteve. Às vezes eu... É chato, porque eu que falo. Daí você chega, fulano, olha assim pra você. Não, isso existe muito, não né? tem isso. E eu fico assim, cheio de sonhos, os amigos que eu cultuei tanto, cultivei numa certa época da minha vida, e mantenho isso vivo dentro de mim, vai vendo, não está nada, ou a pessoa está noutra já, você não sabe. Mas eu só assim, a Jaqueline é uma pessoa dessa, gostava e gosto. E eu me preocupava com ela, eu queria que ela trabalhasse e achava como é que eu vou botar a Jaqueline no Nordeste. O que ela vai fazer? Em Juazeiro, né? Em Juazeiro. Né? É Juazeiro. Em Juazeiro. Entende? Eu falei, já pensei uma coisa, eu pensei nessa mulher, que era uma jornalista internacional muito atrevida. Como a Jaqueline era atrevida e tinha essa imagem de atrevida também. Entende? Não era? Estou mentindo? Ela funcionava como uma narradora, só que falava narradora em francês, em inglês, em italiano. Ela andava pelo meio de todo mundo, no meio daquilo, sem participar daquilo e apontando os horrores que era. Mira com isso. E eu ficava muito... o que era importante para o espetáculo, exatamente para o que se pretendia, é que eu era uma testemunha inesperada daquilo que estava acontecendo, porque aconteciam loucuras, né, entre aqueles romeiros. Né? Era uma coisa extremamente... reivindicadora em todos os sentidos, né? E assim, a
A Oriana, que era, a gente chamava ela de Oriana mesmo, ela era testemunha que era que incomodava, a presença dela aí incomodava. E aí o público entendia muito bem o que se queria dizer com isso, o que se queria fazer com isso. E tinha uma hora no meio do espetáculo, sem nenhuma explicação, sem mais essa nem aquela, Jaqueline deixava os seios de fora, né? E cantava La festa appena cominciate, già finita, il cuore non è più con noi. Você vê que acaba se sabendo que as pessoas fizeram de tudo. Não tem novidade. Né, Jaqueline? E era um momento deslumbrante que no meio daquela loucura, daquele universo místico... Acrescento rapidamente, para ninguém ficar assustado, que eu era jovem e bela, viu? Linda! Imagina, ela tinha muito o que mostrar. Então, o espetáculo era numa área aberta do Museu de Arte Moderno. Na década de 60, nós abandonamos a cena italiana, fomos atrás de novos espaços. Depois disso, regrediu muito e a gente ficou confinado outra vez dentro do palco. Mas eu tinha, naquele espetáculo, uma área toda aberta, mas num canto do cenário tinha um palquinho italiano. Tinha um palco. Determinadas coisas que a gente achava que eram mais teatrais eram feitas nesse palquinho. E a plateia por todos os lugares, público e plateia, tudo misturado, os atores andavam por dentro, por cima do público. Quando o público entrava, os atores estavam todos cobertos de preto, deitados no chão, e era muita gente, o povo ficava querendo entrar, que a gente atrasava de propósito. Quando abria, era aquele avanço pisando em cima dos atores e a Oriana lá, narrando a invasão dos bárbaros latinos. E ela cantava no palquinho. De uma hora que parava tudo. Ficava o palquinho, estava Jaqueline linda, cantando a música do Roberto Carlos, que era o sucesso da época. O público estupefato, né? Assim. O que é isto? De repente, né? Mas eu sentia que todo mundo se respirava aliviado. Falar, graças a Deus, um refresco, né? A Oriana, daí mudava a cena e via. Esse espetáculo, a construção, que foi feito dentro do grupo A Comunidade, foi ensaiado durante 6 meses, em 68, né? 68, 68, 69, né? A gente estreou só em 69, não me lembro mais exatamente em que época, mas a gente ensaiou durante 6 meses, porque eu sei que no dia do AI-5, 13 de dezembro de 68, nós estávamos ensaiando a peça no Museu de Arte Moderna, quando veio a notícia do AI-5, né? Então, assim, exatamente, ainda estávamos começando a ensaiar. Essa peça, ela foi proibida em todo o território nacional. Veio a censura, assistiu ao espetáculo, ao ensaio, ela foi proibida e ela ficou proibida durante pelo menos 3 meses, né? 4 meses ou mais. Durante os quais eu, Joel de Carvalho, uma ou outra pessoa, eu era filha de jornalista, assim, eu era desse mundo, eu era encarregada de todas as coisas com a imprensa, com a polícia também, não sei o quê. E durante 3 meses a gente fez de tudo, a gente apelou para todos as coisas possíveis e impossíveis daquela época, que era violenta. A gente conseguiu trazer a censura de novo, né, para eles assistirem. A gente deu uma maquiada no espetáculo na hora, entende? Assim, mas fizemos o espetáculo como ele era. E eles liberaram de novo o espetáculo. Isso tudo durou mesmo. Foi uma verdadeira batalha. No contexto da época, foi assim uma coisa absolutamente fantástica que aconteceu. Entende? É verdade. Dentro do ambiente geral, foi um momento de resistência. A censura proibiu, nós vamos lutar contra a censura. E eu não sei que negociações que nós fizemos, se você se lembra, que a gente conseguiu. Nós prometemos para eles que era um espetáculo sem nenhuma importância, né? Que era no Museu de Arte Moderna, que ninguém ia ver aquela peça no Museu de Arte Moderna. Aconteciam coisas muito divertidas. Quando nós pedimos para fazer
de novo a censura, suplicamos, conseguimos trazer uns censores outros, não aqueles que tinham assistido, né, que tinham proibido. Aí trouxemos três pessoas. Eram 2 homens e uma mulher, se não me engano. Eram 3 homens dessa segunda vez. E aí foi muito engraçado, porque eles davam uma explicação para a gente, né, do que eles tinham assistido, do que eles achavam. E eu me lembro que tinha um que fez assim uma série de considerações absolutamente perfeitas sobre a peça. Era ótimo, era uma coisa inteligentíssima, o cara era brilhante. Entendeu? Eu falei, Amir, estamos perdidos. Agora, ele entendeu tudo. Ele entendeu tudo, eles não vão liberar. Não adianta, vão liberar. Assim. E liberaram. Só que depois que liberaram, ainda a gente tinha que pedir a Brasília para liberar. Aí eu escrevi umas 4 vezes, a gente mandava uma carta pedindo para liberar, aí eles devolviam, diziam que os termos não estavam certos. Aí a última vez que a gente foi aqui no Coronel, aqui do DOPS, que recebia aí, a gente chamava de DOPS aquele lugar, mas era a Polícia Federal, né? E aí, a última vez que a gente foi lá, porque a carta não estava certa, aí eu não tive dúvida, tinha um coronel chamado Coronel Mulutaler, que era o coronel que não era. Aí ele falou assim para mim, não, Jaqueline, isso aqui não pode, a carta não serve. Eu falei, mas olha, essas 3 cartas que eu mandei até agora, eram todas idênticas, assim, mas mais ou menos iguais, e mudando certas coisas, assim, conforme o senhor pediu para mudar. Agora, que toda vez volta e diz que não era assim, como é que... mas é que não está certo. Eu falei, eu vou lhe pedir uma gente, de acordo com Joel de Carvalho, que contava isso depois para as pessoas, naquela época nós usávamos saias muito curtas, viu? Assim, segundo Joel diz ele que ele, no momento de insanidade, que às vezes me é comum, que eu teria feito assim. Olha aí, coronel, eu vou lhe pedir uma coisa. O senhor faz uma gentileza para mim, o senhor me dita a carta, por favor? Isso eu não me lembro mais da cruzada de perna, né? Entendeu? Entendeu? Mas o que eu pedi a ele, eu falei, o senhor me dita a carta, por favor, porque se eu vou escrever de novo uma carta, ela vai voltar dizendo de novo que não é, agora eu vou dizer assim, de acordo com o seu pedido, assim, pronto. E aí que eles liberaram. Mas era uma África, tudo dava um trabalho de cão, era uma chatice insuportável. Eu nunca fui um militante no sentido estreito do termo. O meu teatro, a minha preocupação, né, gente, sempre foi política. Sempre eu tive uma preocupação com o mundo à minha volta, mas nunca fui de mensagem política. Pelo contrário, eu me preocupava mais com a linguagem do que com a mensagem. Eu acho que é mais político você mexer na linguagem do que mexer na mensagem. A mensagem você vai usar a linguagem do inimigo. Então, por mais que você fale, o que predomina é a força da linguagem, é o que está contido na linguagem. Então, nunca foi isso. Então, para mim, eu achava, por exemplo, muito mais político fazer um Feydeau, que é uma comédia de vaudeville francês, como nós fizemos, do que fazer uma peça abaixo da ditadura. Entende? Eu achava que era mais eficiente. O subtítulo do espetáculo do Feydeau era A família que trai, unida, permanece unida. Entende? Então, trabalhando esses valores, entende? De uma certa classe social, que mantinha as aparências, mas tinha muitas hipocrisias metidas por ali, a dificuldade de estabelecimento de valores que hoje já é escancarado. Hoje não tem essa censura política militar, mas tem vários tipos de censura estética, né, censura econômica, maneiras de falar esse espetáculo pode, esse outro não pode. Esse espetáculo tem essa cara, esse pode, leva dinheiro. Esse outro tem essa cara e esse não pode, então não leva dinheiro. Isso é uma forma de censura também. E cresceu demais, né, Jaqueline? O panorama teatral. Nós éramos poucos, todo mundo se conhecia, né? Pois é, né? Porque também a gente há muitas escolas, né, de teatro, há muita gente interessada
Muita gente quer ser ator, né? Não digo que muita gente quer fazer teatro, não. As pessoas querem fazer televisão, aliás, querem fazer a TV Globo, né? Vamos ser claros e francos, né? Assim, não é nenhum desdouro para ninguém, não estou falando isso com nenhum desprezo de forma alguma, mas eu sei que esta é a realidade, não é assim? Quer dizer, né? No nosso tempo, realmente, a gente todo mundo queria fazer teatro. Né? E obrigatoriamente era um número menor de pessoas que se envolviam nisso. Hoje em dia é um número imenso de jovens atores, de jovens pretendentes, né, a entrar nesse mundo das artes, da arte, né, de representar, se você quiser, né, assim, que é na arte de se fazer um trabalho, né, é de teatro mesmo, na realidade, né? Porque, na realidade, as pessoas que vão à televisão diretamente, e que são muitas, né, elas vão à televisão, mas, quer dizer, o intuito é ter uma formação teatral, uma maneira a exibição que as pessoas almejam quando elas são artistas, quando elas são, né, atores de verdade, porque, né, as pessoas elas querem fazer teatro, elas acham que estão fazendo teatro, seja onde for, que é ou como deve ser, não é assim? Mas isso, naturalmente, permite acesso a um número muito maior de pessoas, né? A diferença do nosso tempo maior é porque realmente não tinha... Era um núcleo muito pequeno, né, de gente que queria fazer teatro, queria representar, queria ser ator, queria ser diretor de teatro, né? Produtor de teatro, quer dizer, devia ser... Era pouca gente. Hoje em dia é um espaço aberto enorme, né, para as pessoas, e tem muita gente, muito mais gente que tenta e não chega lá, não é assim? Mas tem muito mais gente do que jamais teve, né, assim. Hoje, por exemplo, tem a residência de teatro, é um grupo de gente que faz teatro. Não é? Então não tem necessariamente a ver com a televisão. Há outros grupos de teatro. Então começa a ter novamente uma possibilidade. Pode ter a televisão, pode ter um certo teatro empresarial, comercial, tem lugar para isso. Pode ter o chamado show business, não é? Tem lugar para isso também. Mas tem lugar para organizações de pessoas que lidam com o teatro e investigam o teatro e mantêm o teatro vivo. Não vivem dele, vivem nele. Entende? Porque existe um tipo de atividade que esgota o teatro, de tal maneira o exploram que acabam esgotando. Mas tem grupos de pessoas, organizações, entidades que se alimentam do teatro e alimentam o teatro também, fazem o teatro crescer. Isso é uma coisa muito importante, porque essa geração a que nós pertencemos, da que ele se refere, é uma geração que tende a desaparecer, não é? Então, segurar a imagem do teatro. Quando o Sérgio Brito morreu, com a sensação que grande parte do teatro foi junto. O Ítalo Rossi foi. Sem dúvida. Grande parte foi junto. Então, aos poucos, vai indo. Mas eu fico mais cegado de saber que tem pessoas fazendo teatro, que precisam da televisão. A televisão é emprego, pode ir lá trabalhar. E a televisão, às vezes, é bom emprego no sentido de qualidade também. Porque você pode fazer um bom trabalho na televisão e, às vezes, acontece isso de você ver pessoas fazendo um bom trabalho na televisão. Mas que o bom e velho teatro sobreviva. Mas a outra peça que eu fiz com você, eu ainda usando a sua etnia, né, Jaqueline? Lembra do Marido Vai à Caça, do Feidô também? Evidente. Né? Ela fazia uma cafetina que tinha um sotaque ótimo. Entende? Cafetina combina com sotaque. Né? No teatro, cafetina sem sotaque... Francês, naturalmente. Francês, né? Sotaque francês, que é uma tradição brasileira, né? Totalmente. E era muito linda. E a Jaqueline fazia muito bem. Era com a Fernanda Montenegro, o Ítalo Rossi, o Sérgio Brito, Luiz Armando Queiroz, né? Era um elencão. Era um Feidô diferente, um Feidô de verdade, né? E a Jaqueline também fazia Mais uma vez, uma
uma dama extremamente dadivosa, de novo com os seios à mostra, entende? Assim, porque a Mir tomou gosto nessa faceta do meu talento, entende? Assim, e aí eu sempre aparecia assim, estava sempre com uns fiapinhos assim, de roupa assim, em cima do busto. Mas enfim, tudo isso. E não sei se você se lembra, Jaqueline, na época estava começando muito a crescer o negócio de televisão, programas de rádio, estava ficando muito comum você ouvir a voz dos atores amplificado. A gente tinha ouvido sempre vozes ao vivo, é o ator falando ao vivo. Mas aí a televisão vai crescendo, 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 os atores vão ficando com a voz amplificada. E tinha um programa de rádio que fazia muito sucesso, que era da Cidinha Campos, que era mulher do Manuel Carlos, eu acho. Ela foi um tempo mulher do Manuel Carlos. Dessa época. Era até mãe dela. E o programa dela fazia muito sucesso, filha. Então era uma voz feminina, amplificada. E aí eu era um jovem diretor cheio de ideias. Né? A Jaqueline fazia toda a cena dela com a música linda atrás e o microfone na mão. Era isso, né? Era linda. E ela falava um palco pequenininho, ela aqui, mas ela tinha microfone na mão. Porque tudo era microfone, tudo era microfone. Os atores não queriam mais falar ao vivo, não queriam nada. Então, era todo mundo falando ao vivo e a Jaqueline via. Que era muito bom, porque dava uma imensidão para a cena dela, liberava para botar música de fundo. Então, ela falava com uma trilha musical bonita, falando as coisas que ela falava, e com a voz amplificada. Jaqueline, Fala. me fala aqui, e a tua carreira fora de mim? Você vê. Fiz um pouco de teatro, né? Não muito, né? Nunca o bastante do jeito que eu teria gostado, mas eu continuei fazendo teatro durante algum tempo, consegui fazer alguns papéis assim bons, né? Mas para a minha carreira foi muito difícil, porque pelo fato de ser eu, né, assim, de ser do jeito que eu sou, como eu me chamo, como eu falo, né, assim, eu sempre fui um empecilho para mim mesma, né, assim, eu em si, né, assim, e não tive uma carreira assim muito brilhante, não. Fiz pouca televisão, que teria sido uma coisa muito boa, porque teria ajudado a me sustentar e a sustentar a minha família toda, que é grande, entende? Assim, que foi grande pelo correr dos tempos, assim, e cinema eu quase não fiz, e assim, quer dizer, está chegando ao fim. Né? Chegando ao fim. Quando a gente começa a trabalhar como atriz, quando você começa a entrar nesse mundo, né, do teatro, na realidade, os desafios artísticos que você vai enfrentando, encontrando e tentando, aos quais você tenta sobreviver e que você tenta vencer também, conforme o caso, na realidade, o maior desafio, pelo menos para mim, eu acho que os maiores desafios acontecem, o maior desafio talvez seja você começar a sua carreira, você conseguir começar a fazer alguma coisa que tenha um significado, uma razão de ser, assim, entende? Assim, que você sinta que tá aí, eu estou aí, né? Eu fiz isso, eu estou aí agora, pronto, pois é, eu estou fazendo essa peça, eu estou fazendo teatro. Eu acho que isso, pelo menos para mim, eu acho que um desafio mesmo que foi assim, foi começar. Bom,
talvez no meu caso pessoal, evidentemente, né, porque tenha sido pelo fato de que eu não falava português até os 16 anos de idade, né, eu só cheguei aqui, né, no Brasil com 16 anos, durante muitos e muitos anos, eu tinha um sotaque muito pior do que o atual, entende assim, e eu tive que aprender a falar português direito. Então, a coisa de conseguir pertencer, de repente, a esse mundo teatral, a essa profissão, assim, para mim foi o maior desafio. Porque, aos poucos, eu fui exatamente me estabelecendo, né, me encontrando dentro, fui conhecendo as pessoas com as quais eu trabalhei e fui caminhando, assim, e aí nunca mais, assim, me senti, se você quiser, diante de um desafio, né, assim. Quer dizer, desafio mesmo foi ter a coragem de dizer, não, aí consegui fazer essa peça, ninguém me massacrou, ninguém me matou, entende? Então, isso para mim foi começar a fazer teatro, que foi para mim o grande desafio que eu senti, que eu entendi, entende, na minha vida. As pessoas ficaram mudas, hein? Tem umas pessoas que eu conheci na época que cheguei no Brasil, quando eu tinha 16, 17 anos, né? Os vizinhos, os amigos de meu pai, né? Aquelas pessoas que você vai conhecendo, né? Fui estudar, né, no colégio, tudo isso, não sei o quê. Aí, anos atrás, assim, uma vez ou outra, assim, já me aconteceu várias vezes, assim, as pessoas falavam assim para mim: nossa, Jaqueline, mas você conseguiu mesmo ser atriz, né? Assim. Você conseguiu. Porque, aparentemente, na época que eu estava começando a estudar na escola de teatro, né, e comecei a querer fazer, a fazer uns papeizinhos, umas coisinhas aqui, a colar, entende? Assim, as pessoas deviam achar um verdadeiro absurdo eu pretender fazer, entende? Assim, aí que eu me dei conta, eu falei, gente, realmente as pessoas não acreditavam, porque me lembro do que encontrei uma moça que tinha mais ou menos minha idade, assim, que eu não tinha visto havia 20 ou 30 anos, assim, que encontrei anos atrás, assim, e ela falou para mim: nossa, Jaqueline, mas você conseguiu ser atriz, mas que coisa! Ela falava no meio da rua, ela gritava assim. Olha, uma coisa que me surpreendeu em determinado momento, quando eu vi que você começou a dirigir. Eu jamais suspeitei que você pudesse ter interesse em ser diretora. Às vezes, eu sou ousada, eu concordo com você, realmente, né? É porque quando comecei a trabalhar cada vez menos como atriz, aí um dia, né, isso é uma coisa que eu devo a André Valle, né? André Valle, assim, numa época que eu estava inteiramente desempregada, não estava fazendo nada, André resolveu montar Esperando Godot, do Beckett, né? E quem ia dirigir era o Roberto Di Cleto, se não me engano, né, assim, e estavam lá montando a peça, né? André era ator na peça, era um dos dois vagabundos, como se diz. E, numa certa altura da vida, deu uma daquelas brigas que dá muitas vezes nos elencos, né? E, pelo menos naquela época, dava muito. E, assim, não, porque os elencos eram maiores, hoje em dia só tem 2, geralmente, então, né, já reduz, né? Assim. E aí, eu não estava fazendo nada, e o André resolveu que ele perguntou se eu não dirigiria com ele. E como ele estava no palco, acabei dirigindo sozinha, né? Assim. E aí eu tomei um pouco de gosto, né, por aquilo. Bom, porque, né? Eu gostei muito. Esperando Godot é uma peça maravilhosa e foi aconteceu uma coisa muito engraçada, porque foi um espetáculo que foi considerado muito bom, que teve críticas maravilhosas, assim. A gente fazia no Planetário, o que chama hoje em dia o Teatro Maria Clara Machado, não é? E uma sala lá. E estava assim, aquela coisa, crítica boa, né? Todo mundo se achando ótimo, mas o público assim reduzidíssimo, né?
E aí, um dia, Gilberto Braga estava escrevendo uma novela, né, esqueci o nome da novela lá. Um dia eu estava assistindo na minha casa, assim, a cena era uma cena com Andréa Beltrão, eu acho, e Laurine Corona, que morreu, infelizmente. E assim eu vejo assim, o Laurine falando assim com ela, assim, queriam namorar, fala assim, vamos ver uma peça? Vamos ver Esperando Godot, está lá no Teatro do Planetário. E, assim, todo mundo diz que é um sucesso, que é muito bonito o espetáculo. Vamos ver. Aí ela dizia para ele assim, vamos ver assim. Eu achei tão simpático isso. Eu falei, que coisa gostosa. Eu falei, que bom que assim, Gilberto, coisa de Gilberto ajudando a gente, assim, aquelas coisas, né? Assim, no dia seguinte, eu cheguei lá no teatro, estava lotado, assim, com uma fila do lado de fora. Que maravilha. Aquilo foi uma coisa que e lotou até o final. As pessoas... Era um teatro pequeno, né? Uma sala pequena. Assim, as pessoas faziam escândalos para poderem entrar. Assim, você vê... Né, o poder, né, da palavra das pessoas, né, assim, na televisão, assim, né, e era uma coisa simplérrima, não é? Não era dizer, olha, vamos ver a peça, diz que é ótima. Ela no Teatro do Planetário, acho que nem falavam que era no Planetário, só falavam que era Esperando Godot do Beckett, né, assim. E aí esse espetáculo foi, então, um sucesso perdi um pouco o rumo das coisas para contar essa gracinha, que eu sempre achei isso uma gracinha, essa coisa do espetáculo ter ficado, né, ter sido tão... Porque acabou sendo uma coisa extremamente simpática, assim, charmosa, foi boa para todo mundo, foi um prazer muito grande para todos nós, né? E a partir daí, aí as pessoas começaram... Comecei a trabalhar menos, estava começando a trabalhar menos como atriz, não me chamavam muito, né? Não tinha né? E aí, com uma pessoa ou outra, assim, teve a ideia de me chamar para dirigir alguma coisa. Tá aqui, ó, a Rosa Maria Montina é uma pessoa a quem eu devo praticamente um pedaço da minha existência. Talvez eu tivesse sobrevivido naquele momento se ela não me chamasse para dirigir a Isaurinha Garcia, entende? Assim, e foi assim, aí foi... para tranquilizá-lo, para você não pensar que eu enlouqueci, entende? Nesses últimos anos, eu fiquei gaga, eu tenho plena consciência de que não sou uma encenadora, entende? Assim, mas eu sei que eu sei dirigir ator muito bem, então certas coisas eu tenho competência, eu sei que eu sei fazer, eu gosto muito de dirigir ator. O que eu sempre gostei na minha vida foi realmente de interpretação, né? Quando era pequeno, eu já gostava de analisar no cinema a interpretação né, dos atores. É uma coisa que sempre me interessou, me fascinou, sempre. E eu sei que isso eu sei fazer, entende? Assim, uma peça em que tenha... eu dirijo os atores e consigo dar um jeito dos atores ficarem em pé sem se esbarrarem no cenário, né? Assim, geralmente hoje em dia as peças têm pouca gente, né? E às vezes facilita. Não Isaurinha, que era uma peça enorme, cheia de quadros, etc. e tudo. Mas enfim, como eu te digo, eu não me considero uma diretora, uma encenadora, mas uma coisa que para mim foi muito importante na minha vida, pode não ser para a vida dos outros, mas eu só posso testemunhar a partir disso. Diversifique o seu público. Diversifique o seu público. Não fale para um pequeno grupo homogêneo, onde todos têm o mesmo DNA. Diversifique o seu público. Um público diversificado é um público com capacidade de imunização muito grande, de resposta viva muito grande. Um público homogêneo, o mesmo vírus mata todos. Entende? Então, tem uma fragilidade na homogeneidade que não é boa para o teatro. Então, se eu posso falar alguma coisa para as pessoas, é diversificar o público. E porque é cada vez mais restrito o universo de pessoas que vão ao teatro para quem a gente pode falar.
vai ficando um grupo pequeno, de repente você está falando para pouquíssimas pessoas e sem a resposta do público, o teatro não avança, o teatro não existe sozinho. Né? Ele precisa de um diálogo com a sua plateia, com o seu público, com a sua coletividade, de alguma maneira. Então, se você quer estar preocupado com o teatro, isso tudo que você falou é verdadeiro, eu acho importante. Eu já falei aqui como é importante ter um grupo como esse que está aqui, fazendo essa residência, lidando com o teatro, há outros em outros lugares. Então, eu acho da maior importância que o teatro sobreviva, porque o teatro é salvação. Nós não podemos deixar um remédio desse, tão depurador do sangue do mundo onde a gente vive, de desaparecer. Agora, eu não tenho nada para dizer, não sei isso, diversifique o seu público. Porque se você fala sempre com a mesma pessoa, você vai ficar sem caminho, você vai começar a ficar igual com aquela. A cidade é muito grande, entende? Há uma variedade enorme e as pessoas que vão ao teatro estão se reduzindo cada vez mais ao mesmo tipo de pessoa. Se vocês, jovens grupos, conseguirem modificar essa relação, trazer para o teatro uma faixa enorme de pessoas que fazem teatro, que preferem ficar em casa vendo cenas de humor, como é que chama? Que era o besterol antigamente, agora está na internet. Né? Então, diversifique sua plateia. Ao diversificar o seu público, você vai estar de cara com desafios gigantescos. E você, o tempo todo, vai estar diversificando dentro de você as suas questões, as suas propostas. Mais que isso, e já falei muito... É melhor não dizer mais nada, porque isso foi perfeito. O que o Amir falou agora é assim, não podia fechar melhor esse bate-papo, que eu espero que todos tenham achado despretensioso, né? Isso. Quer dizer, violento, forte, como nós somos, né? Assim, um pouco assim, mas isso que o Amir falou, você tem que levar para sua casa, para sua vida, para sempre, porque é isso. É só assim que um dia você vai realmente fazer teatro como você quiser, como na realidade todo mundo quer. É esse teatro aí. Estou cobrando percentual sobre as suas próximas direções, viu? Assim, né? Olha, esse programa, essas quartas-feiras aqui, produzida pelo Grupo Residente, é uma coisa importante. Eu acho que ao longo desses meses que vem pela frente, é capaz de a gente chegar no final com um documento precioso sobre a história do teatro carioca, por extensão do teatro brasileiro. Isso é uma coisa também que os jovens grupos de teatro podem fazer muito bem. A preservação dessa memória, que é o que pode nos manter vivos. Então, eu acho importante isso que acontece aqui. É a segunda quarta-feira, é uma por mês. Na próxima quarta-feira, traga os seus pais, seus irmãos, traga as crianças, tá bom? Faça aí. Olha aí, já desligaram o ar refrigerado. Já é melhor ir embora. E a outra coisa que eu quero falar, que é um prazer enorme ter estado aqui com a minha querida amiga Jaqueline Lohance, de muitos trabalhos. Beijo para vocês todos.